Bom dia. Sua manhã importa. Já pegou seu café? As notícias ficam melhores se acompanhadas de uma boa xícara. Vai lá, sem açúcar, claro. Seu jornal chegou e a rotina matinal importa. Vamos que vamos. Esse é o Cego News, seu boletim diário de notícias em áudio. Hoje é terça-feira, dia 22 de junho de 2021. Confira agora as notícias do dia. Mundo. Martelo batido e as Olimpíadas terão público. Isso mesmo. Ontem, os organizadores dos Jogos de Tóquio anunciaram que a presença de fãs nos complexos do evento será permitida, com um limite de capacidade de 50%, até um máximo de 10.000 pessoas, para cada local. A decisão vale somente para torcedores que moram no Japão e prevê as mesmas regras para ambientes externos e internos. Mas tudo ainda pode mudar. A governadora de Tóquio disse que esses limites serão aplicados em princípio, mas que, se houver uma mudança dramática nas infecções, talvez seja necessário considerar a opção de não ter espectadores no evento. Alguns especialistas médicos do país defendem que a maneira mais segura de realizar as Olimpíadas seria sem fãs, preocupados com o fato do país não estar tão avançado no processo de vacinação, apenas 7% da população recebeu 2 doses. Cancelar é a última opção. Faltam pouco mais de 30 dias, as delegações já estão desembarcando e são anos de preparação de todos os atletas e do país. Além disso, estão em jogo os bilhões de dólares em patrocínio, transmissão e vendas de ingressos. Inclusive, cerca de 3,64 milhões de tickets já estavam vendidos aos locais, cerca de 900 mil a mais do que os assentos disponíveis, o que, provavelmente, vai se tornar uma loteria para ver quem pode participar. Já pensando na frente, o Catar se pronunciou. No caso, sobre a Copa do Mundo de 2022. O país disse que proibirá torcedores não vacinados nos estádios em 2022 e distribuirá 1 milhão de doses aos fãs. Ainda não sabemos os detalhes acerca do controle nos locais dos jogos e é cedo para pensar sobre. Um passo de cada vez. O que mais foi destaque em mundo? Índia atinge recorde de vacinação contra a Covid-19 com distribuição a todos os adultos. Presidente das Filipinas ameaça com prisão quem recusar vacina contra a Covid-19. Kal Nassib, jogador do Las Vegas Raiders, se torna o primeiro jogador em atividade da NFL a assumir homossexualidade. Brasil. Uma greve a cada 4 dias em um dos principais meios de deslocamento. Transporte público em crise. Desde janeiro, o setor teve 41 paralisações, realizadas em 17 estados e no Distrito Federal, o que nos dá uma greve a cada 4 dias. Antes de mais nada. A relevância, 44,3% da população brasileira tem no transporte público seu principal meio de deslocamento. No Sudeste, o percentual chega a 50,7%. As greves são resultado de uma crise agravada pela pandemia. O sistema é mantido, principalmente, com o valor obtido pela venda das passagens. Durante o isolamento, o número de passageiros caiu e a receita das empresas despencou. A superlotação acontece em alguns locais, principalmente nas linhas mais periféricas. Para frear os prejuízos, frotas são reduzidas, o que piora a situação. Os impactos: nos últimos 14 meses, 25 operadoras de ônibus suspenderam suas operações ou sofreram intervenção pública. No período, foram mais de 76,8 mil demissões e um prejuízo de 14,2 bilhões de reais. Mudando do transporte para a energia. Ontem, a Câmara aprovou o texto base da MP que abre portas para privatizar a Eletrobras. O modelo escolhido foi a capitalização, serão emitidas novas ações, que vão reduzir a participação da União na companhia de 60% para 45%. Agora, 10 destaques serão analisados e, em seguida, o texto vai para a sanção presidencial. O que mais é destaque no país? Bolsonaro critica a Globo e diz para repórter calar a boca depois de ser questionado sobre o uso de máscara. Cidade de São Paulo suspende vacinação contra a Covid-19 hoje por falta temporária do imunizante. Ministra do STF, Rosa Weber, suspende convocação de governadores na CPI. Justiça absolve Lula em caso de propina para beneficiar montadoras. Brasil registra pior alta na média móvel de casos de Covid desde março. Tecnologia. Steven Spielberg em Tio. Um grande dia para a empresa de streaming.
O renomado cineasta Steven Spielberg, autor de filmes como Tubarão, Ex-Soldado Ryan, acaba de fechar um mega deal para fazer filmes para a Netflix. Por que isso é relevante? Além de ser um marco na história da sua companhia do final de semana, é um grande jab na concorrência, cada vez mais acirrada, por talento e conteúdo. O que chama a atenção? O fato de Spielberg, que passou toda a sua carreira em Hollywood, ter criticado duramente serviços de streaming como produtores de filmes alguns anos atrás. Na época, ele supostamente pressionou o Oscar para que retirasse os filmes da Netflix da premiação. Esse ano, a empresa foi líder em indicações, contabilizando 35, e levou 7 estatuetas na cerimônia anual, tornando-se o posto de estúdio mais premiado de 2021. A Netflix ainda é a plataforma mais popular na indústria, com mais de 200 milhões de assinantes e deu uma resposta rápida à recente aquisição dos estúdios MGM pela Amazon e ao crescimento assustador do Disney Plus no setor. Negócios. Enquanto uns compram empresas, o Nubank parte para a influência. Chegou a patroa. No Nubank. A Garro Fram Rio, agora, faz parte do conselho de administração do Nubank. Você deve estar se perguntando qual o critério do banco digital para escolher seus membros. Tem que agregar. A artista, que sabe construir marcas e ficar na cabeça, ou nos ouvidos, das pessoas como ninguém, traz uma visão do consumidor que poucos conselheiros do mercado financeiro seriam capazes de enxergar. Claro, há também todo o seu alcance e influência nas redes sociais. São mais de 54 milhões de seguidores só no Instagram, que podem ver a cantora como cara da marca. O que o Nu quer? Influência nas classes D e E, apesar de não gostarmos desse tipo de segmentação. Muitos deles ouvem Anitta, mas ainda não têm acesso a produtos financeiros, como um simples cartão de crédito. A função da Anitta, a cantora participará de reuniões trimestrais com os outros 6 conselheiros e a diretoria do Nubank, para discutir decisões estratégicas do futuro do banco digital. Muito além de propagandas ou ações de marketing. Hora certa. Aparentemente, sim. Depois do investimento de Buffett, o Nubank se consolidou como o maior banco digital do mundo, com mais de 40 milhões de clientes, e já começou a fazer planos para seu IPO, nos Estados Unidos. Extra. Querem impedir Jeff Bezos de voltar do espaço. Bilionários não deveriam existir. Essa é a frase de um abaixo-assinado criado nos Estados Unidos com o intuito de impedir que Jeff Bezos volte para a Terra depois de sua viagem para o espaço. É sério? Sim. Mais de 60 mil pessoas assinaram uma petição querendo impedir o retorno do homem mais rico do mundo ao planeta, depois que ele anunciou que iria para o espaço no dia 20 de julho com seu irmão, dentro do foguete de sua própria empresa. Como o Brasil nunca fica para trás. Vale lembrar que logo após o anúncio de Bezos, uma deputada federal pelo estado do Paraná também fez um tweet se pronunciando sobre a ida. Enquanto isso, no mundo real, o outro assento disponível no foguete de Bezos, que foi a leilão, foi arrematado por 28 milhões de dólares. O comprador, que será o primeiro cliente de uma viagem espacial do mundo, ainda não foi revelado, mas o valor será doado para a Fundação Club for Future. Por último, 2 fatos importantes: 1. A Amazon emprega, direta ou indiretamente, mais de 1,3 milhão de pessoas e 2. Jeff Bezos é um dos 50 maiores benfeitores de caridade nos Estados Unidos, tendo doado mais de $1 bilhão só no ano passado. Fica aí o questionamento. A conclusão aqui, como sempre, é sua. Economia? Ser Maria vai com as outras às vezes é bom. Só quando as outras vão bem. Ontem, o Ibovespa teve alta de 0,67%, aos 129.265 pontos, seguindo o Wall Street depois de uma fala mais amena do dirigente do Fed. Por aqui, quem colaborou foi a Petrobras. As ações da petroleira subiram mais de 2%, acompanhando a alta do petróleo no mercado internacional. O que está no radar? Há expectativas de que Bolsonaro anuncie a extensão do auxílio emergencial por mais 3 meses, no mesmo valor e número de beneficiados. E o dólar? A moeda americana caiu 0,91%, a R$ 5,02, o menor valor desde 10 de junho do ano passado. O que mais é bom saber economicamente falando? Bitcoin despenca 10% com repressão da China à mineração de criptomoedas. Magazine Luiza lança entrega em até 1 hora para turbinar logística. Pablo Spaye, do Vai Tourinho, vira sócio da XP e terá empresa de educação financeira.
Esse é o Cego News, o seu boletim diário de notícias em áudio. Faça um bom dia e até amanhã.